Oi pessoal, tudo tranquilo, tudo certo? Tudo bem? Tudo bem, graças, né? Vamos lá, vamos continuando aí, prosseguindo, falar de filosofia. Vamos falar hoje sobre um autor, Thomas Hobbes, o Estado da Natureza. Ele que era inglês, viveu lá entre 1588 e 1779. Um período de grandes mudanças, ele era inglês, grandes mudanças na Europa como um todo, especialmente fervilhando muito Inglaterra, França, na Europa em geral, mas especialmente nas locais ali, né? Ele era um filósofo empirista, ou seja, o que é um filósofo empirista? E é um filósofo que acredita no aprendizado através da experiência, ou seja, ele não acredita que todos os conhecimentos que a gente tem, a gente aprende através do sentido. Antes disso, não temos outro conhecimento anterior, né? Então, a aprendizagem somente pela experiência, pelos sentidos, né? Fala, fato, visão, enfim, só através disso ele pregava, tinha esse pensamento. Ele viveu, então, nesse período que eu falei, ele inglês viveu na época de uma grande efervescência, grandes mudanças, né? Políticas, culturais na Europa, fervilhava muito a questão de pré-revolução, de pré-revoluções. Havia muita discussão na questão de mudanças na relação do Estado com a Igreja. Então, é um período que fervilhava muito essas mudanças políticas, sociais, religiosas, enfim, né? Então, ele viveu esse contexto aí, tá? Quais as principais ideias que continha o pensamento do nosso amigo filósofo Thomas Hobbes? Então ele dizia, as principais ideias dele, o estado da natureza humana como inapto da vida social, ou seja, o ser humano lá na sua origem, na sua natureza, chamada natureza natural, né, nos seus período, né, digamos assim, na sua origem, né, ele é uma pessoa inapta para convívio social, para a vida social. Ele não tinha como se relacionar segundo o pensamento do Thomas Hobbes, né? Então, eles tinham um instinto animal, como se os seres humanos fossem instinto animal, não se diferenciavam nesse aspecto da questão do instinto como qualquer outro animal, né? Então ele dizia que o estado da natureza humana era inapto para a vida social. Então ele defendeu a ideia do contrato social ou contratualismo. Foi um dos que defendeu uma ideia do contratualismo, né, o nosso amigo Thomas Hobbes, como forma dessa comunidade humana retirar do homem esse estado de natureza. Então, o contrato social, ele então dizia, então o contrato social faria com que tivesse uma regra para que esses homens, né, que no seu estado natural, original, lá, não se degradassem, que não tivesse instinto animal como os outros animais, né? Dessa ideia que ele tinha, então, a respeito disso. Então, portanto, ele foi um cara que se destacou muito na questão da política, né? Ele teve muita influência na questão da política, ele foi uma teoria política, né? Defendeu a monarquia, não é à toa, né? Porque ele era inglês, se ele defendeu a monarquia, certamente que é próximo dos monarcas, né? Próximo do reinado, ele estava muito bem com a família, os reinados, né? Para estabelecer a ordem social, né? Então ele defendia, então claro que aí as coisas começam a se conectar aqui, né? Porque se ele diz que o homem no seu estado natural, no estado original, ele é inapto para o convívio social, porque ele agiria com outros animais, ia disputar e se degradar e ia se matar, enfim, né? Não tinha uma relação diplomática, não teria uma relação diplomática com os outros seres humanos, com seus irmãos. Então ele defendia o contrato social como uma forma que permitiria que o homem então pudesse conviver na natureza. E aí ele defendia a monarquia, porque a monarquia é um poder de soberania, ou seja, o rei tinha poderes naquela ocasião, né?
Hoje os reinados mudaram bastante, né? Mas naquela ocasião, naquele momento, naquele contexto histórico lá, eram absolutistas, ou seja, eles não tinha outros poderes, não tinha parlamento, não tinha nada. O rei mandava e desmandava. Então, segundo a teoria do nosso amigo aqui do Hobbes, então uma importante é a figura do rei. E o rei, não esquecendo que era tido como tal, vinculado muito à questão religiosa, né? Então, tinha muito da questão de que o reis era enviado por Deus, né? Então, esse ser iluminado, né? Esses reis, esses monarcas, seriam as pessoas que estavam encarregadas de estabelecer a ordem social, né? Então, esse então era o pensamento do Hobbes, como era certamente fazia parte desse contexto, a sua relação com a própria família monarca imperial, certamente defendia então essa ideia. Então, o ser humano dependeria então do rei, do soberano, do monarca, né, da sua virtude divina, inclusive, para que ele então tinha que submeter essa vontade divina que o rei, né, para que ele pudesse ter um convívio social. Então ele teria que ter alguém que comandasse ele. Nós, seres humanos, teríamos alguém que comandasse, dissesse o que nós tínhamos que fazer para que nós não nos degradássemos, não nos matássemos, não brigássemos, não fosse, segundo a teoria dele, mantido o nosso estado natural, que seria inapto para o convívio na natureza. Então o homem é o lobo do homem, dizia o nosso amigo Thomas Hobbes, nosso filósofo Thomas Hobbes. Ou seja, o homem, né, no seu convívio, se degradaria, se mataria, não conseguiria conviver nesse estado de natureza, porque ele essencialmente, tá, em seu estado natural, ele seria uma pessoa mal, né? Então, esse pensamento aqui foi o que caracterizou bastante o pensamento do Thomas Hobbes. Tá? Leviatã, né, é o nome da sua principal obra, foi onde ele escreveu sobre essa questão. Leviatã, talvez vocês vão falar bastante dessa obra aqui, foi a principal obra do Thomas Hobbes. Ele não foi o único filósofo contratualista, tá? Ele foi um dos contratualistas e ele defendeu esse contrato social e o reinado como forma de governo para poder comandar a sociedade, ou seja, os homens, porque segundo ele nós não éramos aptos, somos inaptos para o convívio social e nós, o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem, em seu convívio natural, original, se degradaria e acabavam todos se... Então precisava alguém, que a defesa do Hobbes era do rei, para que dissesse o que nós precisávamos fazer para vivermos bem em sociedade. Tá certo, gente? Por hoje ficamos por aí. Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.